Existe um paradoxo em que todos que estudam a manifestação, lei da atração, criação da realidade, mais cedo ou mais tarde esbarram. Quanto mais você anseia pelo resultado, mais ele trava. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais você corre atrás, mais parece fugir de você. Então, se a pessoa se permite colocar o seu ego de lado, ela começa a perceber que a criação da realidade é em si uma coisa paradoxal. Que o mundo não é conquistado no grito, com força, com pressão. Que talvez a vida não se entregue para quem mais insiste, mas para quem mais aprende a se posicionar de maneira receptiva, de maneira paciente. A pressão, ela vem da dúvida. A necessidade por um resultado rápido vem de uma baixa tolerância ao processo. E se eu quero o que quer que seja na minha vida, eu preciso aprender a suportar o processo. Mais do que suportar, eu preciso aprender a desfrutar dele. A parar de sofrer por aquilo que eu não posso controlar e parar de deixar que as circunstâncias externas e que os acontecimentos me afetem tanto. Os estoicos já sabiam disso. Marco Aurélio, o imperador romano, escrevia em seus diários que o homem livre é aquele que deixa de brigar com o que não pode mudar. Os taoístas chamavam isso de Wu Wei, a ação sem esforço, o movimento que flui porque está de acordo com o Tao, com a ordem natural das coisas. Os budistas foram ainda mais longe e disseram que toda dor nasce de um só lugar, o apego. Carl Jung, o psiquiatra suíço, olhando para tudo isso pelo olhar da psique, ele completou: o que você não integra por dentro, você repete por fora. Veja, são 4 caminhos, 4 tradições, 4 séculos diferentes do conhecimento humano, mas que apontam para um mesmo lugar. Existe um estado interno em que a vida começa a cooperar com você. E existe um estado interno em que a vida parece conspirar contra você. E a diferença entre os dois não está no que acontece de diferente com uma pessoa ou com outra. Está na forma como você reage ou deixa de reagir frente a um acontecimento, seja ele bom ou ruim, não importa. É por isso que tem gente que não precisa se matar de trabalhar para colher resultados. E tem gente que se desdobra, se sacrifica, acorda cedo, dorme tarde e mesmo assim continua travada no mesmo ponto há anos. É claro que existem diferenças sociais e não podemos ser negligentes quanto a isso. Tem gente que parte de uma realidade completamente negativa, enquanto outros partem anos-luz na frente em termos financeiros. Mas eu não estou falando de dinheiro aqui. Se você pegar 2 grupos de pessoas partindo de um mesmo nível educacional e social, inevitavelmente um grupo vai crescer mais, vai se desenvolver mais. É uma questão vibracional. E tudo isso gira em torno de uma palavra que quase todo mundo já ouviu, mas que quase ninguém entendeu de verdade: desapego. Desapego não significa frieza, distância, não é fingir que você não quer conquistar algo, muito menos desistir de tentar ou se dedicar a algo. Desapego é a arte secreta de desejar sem se agarrar, de agir sem se perder, de amar sem se prender. E aqui eu preciso fazer uma distinção importante. Eu não estou falando em preguiça, em não agir, em largar tudo. Eu estou falando em parar de empurrar. Existe uma diferença enorme entre se dedicar e se esforçar.
Dedicação é algo que flui. Esforço aperta. A própria palavra esforço já carrega essa tensão, né? Ah, mas eu estou me esforçando tanto. Forçar a barra significa invadir o seu próprio tempo, o espaço do outro, invadir a naturalidade da situação. E se invadir o espaço de outra pessoa já incomoda, imagine invadir o campo criativo do universo. Imagine tentar invadir a potência divina criadora. Desse lugar só é possível perder. Não existe outro desfecho. É por isso que eu decidi trazer as 4 chaves do desapego para você hoje. Unindo o conhecimento do estoicismo, das antigas tradições orientais e da psicologia profunda, para que você desbloqueie de uma vez por todas o seu processo de criação da realidade. E eu já te aviso, quando você entender a 4ª chave, você não vai mais conseguir viver do jeito que vivia até ontem. Vamos lá então? Chave 1. Você não controla o que acontece. Só controla quem você se torna diante disso. Existe uma frase atribuída a Epíteto, um dos maiores filósofos estoicos, que atravessou 2000 anos sem perder a potência. Ele dizia que existem 2 categorias de coisas no mundo: as que dependem de nós e as que não dependem. E que toda a sabedoria da vida começa no instante em que você aprende a diferenciar uma da outra. Parece simples, né? Mas observe o quanto da sua energia hoje está investida em coisas que não dependem de você. Por exemplo, o que o outro pensa, o que o outro faz, o tempo que as coisas demoram a acontecer para você, a reação das pessoas, o rumo da economia, do clima, do trânsito, o julgamento do outro sobre você. Você gasta o seu combustível interno tentando mover peças que não estão nas suas mãos. E aí, quando chega o momento de mover as peças que estão, você não tem mais força. Essa é a tragédia silenciosa de uma mente que não aprendeu a discernir. Epíteto, aliás, não era um homem privilegiado. Ele nasceu escravo. Ele viveu acorrentado durante boa parte da sua juventude. E mesmo assim, dentro daquela condição, ele descobriu uma verdade que nenhum imperador entendia, que a liberdade não está do lado de fora. A liberdade está na forma como a alma se posiciona diante do que acontece. Ela é interior. Um homem pode estar preso e ser livre. Um homem pode estar solto e ser escravo. A diferença não está nas circunstâncias, está no nível de consciência com que ele atravessa cada uma delas. E aqui mora a primeira chave do desapego. Desapegar é, antes de qualquer coisa, devolver cada coisa ao seu devido lugar. O que é do mundo, ao mundo. O que é do outro, ao outro. O que é do tempo, ao tempo. E o que é seu, é só seu. Isso sim você abraça com total responsabilidade. E o que é seu, afinal? A sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de se comunicar, a sua forma de agir, a sua forma de interpretar o que acontece. Olha que coisa fascinante. Tudo aquilo que realmente molda a sua vida está sob o seu domínio. E tudo aquilo que te tira do eixo, na maior parte das vezes, não está. É um desperdício cósmico viver tentando controlar o que não é seu e, ao mesmo tempo, abandonar tudo o que realmente é. Tudo aquilo que você tem controle de fato. Já reparou nisso? Que na maior parte das vezes nós estamos preocupados com fatores externos que estão completamente fora das nossas mãos, enquanto o nosso ambiente interno, aquilo que a gente pode dominar profundamente, está descontrolado? O taoísmo tem uma imagem linda para isso. O sábio é comparado à água. Por quê? Porque a água não briga com a pedra, ela contorna.
A água não tenta empurrar a montanha, ela encontra o caminho. E mesmo sendo a coisa mais macia, maleável, é a água que, com o tempo, esculpe o vale. É ela que fura a pedra e chega onde quer chegar. Não pela força, mas pela constância do estado. E esse é o ponto. Quando você para de lutar contra o que não pode mudar, você libera uma quantidade absurda de energia para se transformar no que pode. E quando você se transforma, o mundo ao seu redor inevitavelmente se reorganiza. Porque o seu mundo externo, aquilo que você colhe, não responde à sua luta. O seu mundo responde ao seu estado interno. Ele é um reflexo do seu mundo interior. Marco Aurélio, do alto do trono de Roma, com o poder militar e político mais concentrado da sua época nas mãos, escrevia à noite no seu diário que ele não conseguia controlar quase nada. Ele só podia controlar a si mesmo. E essa era, segundo ele, a única vitória que valia a pena buscar. Pensa no peso disso. O homem mais poderoso do mundo falando para si mesmo no silêncio da madrugada que o verdadeiro império é o interno. E aqui eu te convido a fazer um exercício honesto. Olhe para a sua semana, olhe para os seus pensamentos, para as suas preocupações, para as que são mais recorrentes. Quantas delas estão dentro do seu raio de controle? Quantas delas você está carregando por pura teimosia mental? Quantas você poderia, nesse exato momento, devolver ao universo e simplesmente soltar? Porque enquanto você insiste em controlar o que não é seu, você vive na tensão. Quando você volta para si, você encontra o centro. E é do centro, e só do centro, que a criação da realidade começa a acontecer. Essa é a primeira chave. Saber o que é seu, cuidar do que é seu e ter a maturidade de soltar o resto. Quem aprende isso, para de reagir à vida e começa finalmente a conduzi-la por dentro. Antes de ir para a chave 2, eu gostaria de convidar você para a aula gratuita e online que eu vou fazer sobre o processo de manifestação. O tema dessa aula é a chave para uma manifestação sem esforço, revelando a técnica dos 17 segundos. Nessa aula eu vou te ensinar uma técnica poderosa para não só sair de um estado de dúvida, medo, ansiedade, para um estado de alta vibração, extremamente criativo e poderoso, mas também eu vou ensinar a manter esse estado e a promovê-lo ao longo de todos os seus dias. Para se inscrever nessa aula, você pode clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Vamos então para a segunda chave? Apego cria sofrimento, desapego cria fluxo. No coração do budismo existe um ensinamento muito interessante. Buda, depois de anos de busca, de retiros, jejuns, silêncio, chegou a uma conclusão que ficou conhecida como a segunda nobre verdade. Toda dor humana nasce da mesma raiz, o apego. E pensa na profundidade disso. A dor não vem da falta de dinheiro, da pessoa que foi embora, do projeto que não deu certo. É o apego que você tem ao dinheiro, à pessoa, ao projeto, a forma específica como aquilo deveria ter acontecido, que produz o sofrimento em você. A dor não está naquilo que acontece com você, mas no laço invisível que você amarra entre você e aquele acontecimento. E o apego é um sentimento oculto, muito ardiloso, porque ele é sutil, ele se disfarça, ele veste a máscara do amor e você acha que está amando, quando na verdade está tentando preencher um buraco interno. Ele veste a máscara da responsabilidade e você acha
que está cuidando, quando, na verdade, está controlando. Ele veste a máscara do foco e você acha que está determinado, quando, na verdade, você está obcecado. O apego é uma resistência interna que muitas vezes pode se disfarçar de virtude. Por isso é tão perigoso. E é também por isso que ele é tão difícil de identificar em si mesmo. Porque ele parece nobre, ele parece cuidado, esforço legítimo, mas quando você olha por baixo da superfície, o que está ali é medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de que, se você soltar um pouco que seja, tudo desmorone. E é esse medo silencioso que fecha as portas da vida. Porque quando você se agarra, você contrai. E nada floresce dentro de uma contração. Nenhuma flor desabrocha com a mão apertando o caule. Nenhum relacionamento se aprofunda com ansiedade puxando o outro para perto. Nenhum dinheiro do mundo circula numa mente que aperta cada moeda com pavor. Nenhum sonho se manifesta num campo energético de urgência desesperada. Portanto, o apego mata aquilo que ele mesmo deseja proteger. Esse é o paradoxo central da existência humana. E o desapego entra aqui como uma inversão de lógica. Não como desistência, jamais como desistência, mas como uma postura completamente diferente diante do desejo. Você continua querendo, você continua agindo, você continua se movimentando na direção daquilo que a sua alma pede, mas sem desespero, sem a necessidade que aquilo aconteça. É aí que entra a fé. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. Por isso eu solto. Isso é fé. É acreditar. Quando tiver que ser, será. E se não tiver que ser, é livramento, não é? Como dizem, é espaço para que outra coisa venha a ser um dia. Vamos para a terceira chave? Quer. A realidade responde mais ao seu estado do que ao seu esforço. Existe uma expressão chinesa que é praticamente intraduzível, Wu Wei. A tentativa mais próxima em português é a ação sem esforço. Mas isso não captura a essência. Wu Wei não é ausência de ação, é uma ação que brota de um lugar certo, no momento certo, com a intensidade certa. É uma arte. É agir de acordo com o tal, com a ordem natural das coisas, em vez de agir contra ela. É como entrar num profundo estado de fluxo. Você faz o que precisa ser feito de uma maneira leve, inspirada, sem sofrimento, sem dificuldade. Você está em plena harmonia com o todo. Lao Tse, o fundador do taoísmo, dizia uma coisa que até hoje parece um soco silencioso na lógica ocidental. Ele dizia que o sábio faz muito fazendo pouco e que o tolo faz pouco fazendo muito. Pensa na profundidade disso. Toda cultura em que a gente foi criado aqui prega o oposto, não é? Faz mais, corre mais, acorda mais cedo, dorme menos, produza mais, entrega mais, sofra se for preciso, mas não pare. E o resultado disso você vê todo dia nas ruas, nos consultórios, nos hospitais. Gente exausta, ansiosa, doente. Gente que fez muito e conquistou pouco, porque fazer muito no estado errado não produz resultado, produz apenas desgaste. E aqui mora uma das verdades mais subestimadas da criação da realidade. A vida não responde ao volume da sua ação. A vida responde à qualidade do estado de onde essa ação nasce. Duas pessoas podem fazer exatamente o mesmo movimento externo, a mesma ligação,
o mesmo post, a mesma oferta, a mesma conversa. Uma colhe um resultado extraordinário, a outra, nada. E a diferença, invisível aos olhos, está no estado interno de cada uma no momento em que a ação foi executada. Uma agiu do lugar de escassez, a outra do lugar de inteireza. Uma agiu pedindo, a outra agiu oferecendo. Uma agiu de dentro do medo, a outra de dentro da confiança. E o universo, que é um espelho vibracional extremamente preciso, devolveu a cada uma exatamente o estado que elas emitiram. Os taoístas entenderam isso há mais de 2.500 anos, mais. E eles traduziram esse entendimento numa imagem bonita. Eles diziam que a vida é como um rio e que existem duas formas de atravessar um rio. A primeira é nadar contra a correnteza, gastando todo o seu vigor, lutando contra cada onda, chegando do outro lado esgotado, se é que você chega. A segunda forma é ler a correnteza, entrar no ponto certo, usar o fluxo ao seu favor. Remar quando o rio permite, descansar quando o rio conduz e chegar do outro lado inteiro, com energia de sobra para seguir vivendo. Os dois atravessam o rio, mas um atravessa em guerra e o outro em dança. Wu Wei é a arte da dança. É aqui que entra um conceito psicológico que dialoga perfeitamente com o taoísmo. Carl Jung falava sobre algo chamado sincronicidade, que são momentos em que o mundo interno e o mundo externo entram em ressonância. Quer um exemplo? Você pensa em alguém e a pessoa liga. Você decide mudar de direção e, de repente, aparece a pessoa certa, o livro certo, a oportunidade certa. A vida começa a tramar. E Jung dizia uma coisa que pouca gente repara. A sincronicidade não é uma coisa aleatória, ao acaso. Ela acontece com mais frequência nas pessoas que estão em alinhamento consigo mesmas. Quem está fragmentado por dentro atrai o quê? Caos. Quem está integrado atrai coincidências significativas. Ou seja, mesmo pelo olhar da psicologia profunda, a conclusão é a mesma do taoísmo. O estado determina o resultado. E o estado não se impõe, o estado se cultiva. É por isso que você pode ter o plano mais perfeito do mundo no papel e não sair do lugar. Não é o plano que está errado, é o estado de onde o plano está sendo executado. Você está agindo com pressa e a pressa assusta a abundância. Você está agindo com dúvida. E essa dúvida, o que ela faz? Ela confunde o universo. Você está agindo com urgência e essa urgência comunica ao universo um estado de carência. Então, o convite aqui é bem radical. Antes de perguntar o que eu preciso fazer, pergunte primeiro de onde eu vou fazer. Qual é o meu estado no momento em que eu vou enviar essa mensagem? Qual é o meu estado no momento em que eu vou negociar esse contrato? Qual é o meu estado no momento em que eu vou começar esse projeto? E quando o estado está certo, uma coisa muito curiosa acontece. Você começa a fazer menos e a colher mais. Você começa a perceber que, em vez de empurrar a vida passa a conduzir você. Não é que você abandone a ação, você abandona a pressão que existia em torno da ação. E é aí que nasce o Wu Wei. A ação que não cansa, a ação que não agride, que é como a água, que vai encontrando naturalmente o seu caminho. Vamos à última chave, a chave 4. Não é o desejo que te trava,
é a necessidade de que ele aconteça. Existe uma diferença quase imperceptível entre duas palavras que no dia a dia a gente usa como se fossem sinônimos: desejar e precisar. Parece a mesma coisa, né? Mas energeticamente são universos opostos. E a maior parte das pessoas que não conseguem manifestar aquilo que quer na vida não falha por falta de desejo. Falha porque o desejo, em algum momento do caminho, se confunde com necessidade. Desejar é um movimento de expansão. Precisar é um movimento de contração. Desejar nasce da plenitude. Já precisar nasce da falta. Desejar é a alma dizendo, eu quero viver isso. Precisar é o ego dizendo, eu não existo sem isso. E a diferença vibracional entre os dois é gigantesca. Pensa no amor, por exemplo. Quando duas pessoas se desejam, existe leveza, encanto. Já quando uma pessoa precisa da outra, existe peso, cobrança, medo. E isso vale para absolutamente tudo, tá? Vale para o dinheiro, para o reconhecimento, para os projetos, para as relações, para as conquistas mais íntimas da sua alma. Enquanto você deseja, você está criando. Quando você passa a precisar daquilo, você bloqueia. E tem um ponto sutil aqui que quase ninguém percebe. Precisar é, na sua essência, um ato de afirmação da falta. Porque se você precisa de algo, você está dizendo ao universo com todas as letras que aquilo ainda não é seu, que aquilo falta em você, que aquilo está do lado de fora e você do lado de dentro, e que você está incompleto sem aquilo. E o universo, que não julga, apenas reflete, devolve exatamente essa mensagem. Mais falta ele devolve, mais distância, mais ausência. É por isso que muita gente reza, visualiza, escreve em caderninho, repete afirmações durante anos e não vê resultado. Não é porque a lei da atração não funciona, é porque por baixo de toda aquela visualização existe uma frequência silenciosa gritando: eu preciso muito disso. E o eu preciso muito disso é mais forte que qualquer afirmação feita por cima. O universo não responde ao que você fala, responde ao que você vibra enquanto fala. E se o que você vibra naquele momento é carência que vai ser multiplicada. Então, se você observou com atenção essas 4 chaves, elas não são elementos distintos. Você percebeu? Elas são 4 portas de um mesmo templo. A primeira te convida a devolver cada coisa ao seu devido lugar e parar de gastar o seu combustível interno tentando controlar o que nunca foi seu. A segunda te revela que o apego, mesmo quando se disfarça de cuidado, é exatamente o que sufoca aquilo que você mais ama. A terceira te mostra que a vida não responde ao volume da sua ação, mas à qualidade do estado de onde essa ação nasce. E a quarta te ensina a diferença silenciosa, mas decisiva entre desejar e precisar, entre criar e partir da plenitude e implorar a partir da falta. Quando você junta essas 4, o que emerge não é uma técnica, é uma postura nova diante da vida. Uma postura que os antigos chamavam de sabedoria e que hoje, com um pouco mais de humildade, a gente chama simplesmente de desapego. Desapego não é ausência de sonho, é sim a presença de paz enquanto você caminha na direção dele. Desapego não é desistência, é a confiança profunda de que aquilo que é seu chega no tempo certo, da forma certa, pelas vias certas. E que aquilo que não vem não é abandono, é livramento. É o universo abrindo espaço para algo que talvez você ainda nem tenha tido coragem de imaginar.
Existe uma liberdade muito específica que nasce desse lugar, viu? A pessoa continua desejando intensamente, continua agindo, continua construindo. Ela se dedica ao que ama, mas por dentro ela habita num silêncio sólido, uma confiança que não precisa mais ser explicada. E esse silêncio, por mais paradoxal que pareça, é o estado mais criativo que um ser humano pode alcançar. Esse sim é o solo fértil em que a manifestação finalmente acontece quase que sozinha, sem que você precise empurrar nada. Se a lei da atração realmente funcionasse do jeito que falam, você já teria tudo o que quer. Então por que não tem? Afinal, quem não quer realizar os seus sonhos? Quem não quer manifestar uma realidade extremamente próspera e feliz? Esse, de fato, é um desejo de todos, mas por que será que poucas pessoas realmente chegam lá? Em algum momento da sua vida você se deparou com essa ideia de que os seus pensamentos constroem a sua realidade. E alguma parte de você quis acreditar nisso. Talvez tenha acreditado. E mesmo assim, olha para a sua vida agora. Ainda tem coisa que não veio. Ainda existe um gap entre o que você quer e o que você realmente vive. E aí aparece uma de duas reações. Ou você acha que a lei da atração é conversa fiada de coach de internet, ou você acha que o problema é você. Que você não está fazendo certo, que falta alguma coisa em você. Eu decidi criar esse vídeo para te mostrar que, na verdade, essas duas reações estão erradas. O problema não é a lei da atração, muito menos você. O problema real é a versão simplificada e infantilizada que transformou essa lei numa fórmula de autoajuda fast food, como se o universo fosse um catálogo e bastasse você desejar qualquer coisa para receber. Só que não funciona assim. Nunca funcionou. A lei da atração opera num nível que a maioria das pessoas nunca chegou a entender, porque ninguém parou para explicar direito. O que impede uma pessoa de conquistar o que quer não pode ser a falta de esforço. Afinal, muitas pessoas se esforçam a vida inteira e não manifestam o que desejam. Mas sim a resistência inconsciente que muitas pessoas ainda têm. Eu vou te trazer um dado real dos meus alunos. Eu tenho um clube chamado Clube da Alta Frequência, que é um clube de reprogramações, onde todos os meses nós reprogramamos juntos alguma área importante da vida, com exercícios e atividades que, é claro, exigem o mínimo de disciplina para que funcionem. E como em todo curso, em toda plataforma de assinatura, todos os meses entram novos alunos e todos os meses também saem alguns alunos. E percebendo isso, eu coloquei alguns membros da minha equipe para, sempre que alguém deseja sair do clube, questionarem ao membro qual é o motivo pelo qual a pessoa deseja encerrar sua participação com a gente. E pasmem, só existem 2 motivos. São os principais e, estourado. Sempre que alguém vai sair, recebemos um feedback extremamente positivo de que as aulas são maravilhosas, de que o método é excelente, mas que ainda assim a pessoa deseja sair porque não está conseguindo ter consistência em assistir todas as aulas e fazer as reprogramações diariamente. Esse é o primeiro grande motivo de desistência. O segundo é a questão financeira. Algumas pessoas desistem por falta de recursos financeiros. O que será que esses 2 motivos têm em comum? A resistência interna inconsciente. Se você começa a fazer algo para crescer como indivíduo, qualquer coisa que seja, pode ter certeza, a sua resistência interna, que é inconsciente, vai aparecer. Ela vai tentar sabotar o processo. A pessoa começa na academia, passa um mês focada, no segundo mês vai 2 vezes por semana e no terceiro mês abandonou. Começa a tocar um instrumento, aprende o básico e quando começa a ficar um pouco mais difícil, abandona. Começa a fazer um novo curso, uma nova faculdade e assim que a motivação inicial passa, tranca o curso.
Esse é um clássico exemplo de resistência inconsciente batendo na porta. Aí o cérebro, para racionalizar essa resistência, para tentar explicar de uma maneira lógica, ele vai dizer duas coisas. Ou que não tem tempo para continuar, que não está conseguindo encaixar aquilo na rotina, o que na verdade representa uma falta de motivação interna. Ou a pessoa vai racionalizar que aquilo é muito caro e dentro de um corte de gastos vai ser a primeira coisa que a pessoa vai cortar. A pessoa vai cortar os gastos desnecessários no cartão de crédito por um vício de consumo? É claro que não, né? A pessoa vai cortar o consumo exagerado de fast food por aplicativo? Com certeza não. Ela vai cortar sempre a única coisa que poderia ajudá-la a sair desse ciclo, desses vícios. E por quê? Porque os prazeres momentâneos, que são imediatos ali, sempre vão se sobressair a algo que pudesse eliminar a resistência interna da pessoa. É como um sistema de autorregulação que joga a pessoa sempre no mesmo ciclo vicioso. Eu trouxe esse exemplo porque durante todo esse vídeo eu vou falar sobre a questão da lei da atração e mostrar por A mais B por que ela não funciona para grande parte das pessoas. Nesse primeiro momento do vídeo eu quero explicar para você os mecanismos da resistência inconsciente, para no segundo momento do vídeo abordar os 3 passos que precisam ser dados se você realmente quer manifestar qualquer coisa que deseje na sua vida. Vamos então começar falando um pouco sobre neurociência. O seu cérebro está recebendo nesse exato momento uma quantidade absurda de informação, sons ao seu redor, a temperatura do ambiente, a pressão do seu corpo na cadeira, luzes, movimentos, medos, ideias, inseguranças. São blocos de informação quase infinitos, mas existe um detalhe importante. Você não percebe nem uma pequena fração disso. O cérebro humano tem uma capacidade limitada de processamento consciente e para não entrar em colapso, ele precisa fazer uma coisa o tempo todo: filtrar. E esse filtro tem um nome: Sistema de Ativação Reticular. O sistema de ativação reticular é uma rede de neurônios aqui no tronco cerebral responsável por regular o estado de alerta e ajudar o cérebro a decidir o que merece a sua atenção e o que pode ser ignorado. Em outras palavras, ele não mostra tudo o que existe, ele mostra o que parece importante. O resto ele joga para debaixo do pano, né? Debaixo do tapete do inconsciente. E o que o seu cérebro considera importante não é aleatório, é um padrão construído ao longo de toda a sua vida. Um padrão que é influenciado principalmente por aquilo em que você coloca o seu foco. É por isso que acontece algo curioso. Você pensa em comprar um carro específico e de repente começa a ver esse carro em todo lugar. Isso tem um nome, se chama efeito Baader-Meinhof. O carro sempre esteve lá, mas agora ele passou pelo seu filtro. A mesma coisa acontece quando você coloca foco no objeto do seu medo, por exemplo. Você tem uma dívida, essa dívida te gera medo de escassez, medo de perder. Você coloca foco nisso e o que acontece? Mais dívida. Porque o seu filtro interno está focado nisso. Então, o seu cérebro acaba focando cada vez mais nisso, na dívida. E esse é o primeiro grande ensinamento da lei da atração. Tudo que você foca, expande. Só que muita gente que fala sobre lei da atração sem conhecimento profundo sobre o tema, quase sempre explica isso de uma forma errada. Não é que você atrai coisas com o pensamento. O que acontece é muito mais interessante e mais poderoso também. A sua mente não cria a realidade. A realidade já está aí. Tudo que você quer criar, na verdade, já existe em um campo. Já está manifesto. O que o seu cérebro faz é apenas decidir qual parte da realidade você enxerga. E aí, então, ele coloca foco nisso. E aí, por colocar foco, expande aquela realidade.
as oportunidades, as coincidências, as ressonâncias. Então o processo de manifestação é muito mais um processo de sintonização do que manifestar em si, criar em si. Você não precisa manifestar nada, você precisa acessar frequencialmente aquilo que já existe num campo em potencial. Vou explicar isso na prática. Pensa numa viagem de estrada. Sua internet acaba e você decide ouvir uma música no rádio. Você sabe exatamente qual estação quer ouvir. Você sabe a frequência. Você coloca no dial lá certinho. Mas você está num vale, cercado de morros, longe da torre de transmissão. E tudo que você ouve no seu rádio é chiado. O problema não é com a estação. O problema não é o rádio. O problema é onde você está. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas que tenta aplicar a lei da atração. Elas sabem o que querem, às vezes até sabem como pedir, mas estão operando de um lugar interno de medo, de escassez, de dúvida, que, enfim, bloqueia a recepção do que querem. Como se a resistência interna fosse uma barreira que limitasse o sinal daquilo que você quer. O seu estado emocional gera padrões de atividade elétrica no seu cérebro. O medo produz um padrão. Gratidão produz outro. Escassez, outro. Abundância, outro. Completamente diferente. Esses padrões influenciam diretamente o que o seu sistema de ativação reticular vai deixar ou não passar. Quando você vive no medo da dívida, no medo de perder, no medo de não ser suficiente, o seu cérebro está literalmente sintonizado na frequência da escassez. E aí ele faz exatamente o que foi programado para fazer. Encontra mais escassez. Isso é coerência. Não porque o universo está te punindo, nada disso. É o seu próprio cérebro que está escolhendo enxergar isso. A realidade não é igual para todos. Cada um tem a sua própria realidade. Você e uma pessoa que está ao seu lado compartilham uma realidade muito próxima. Afinal, vocês estão vendo a mesma coisa. Só que no fundo, cada um está enxergando o que acontece sob uma perspectiva completamente diferente, por conta do seu filtro interno. Então, no mesmo lugar que uma pessoa enxerga problema, outra pessoa vai enxergar oportunidade. É uma questão de percepção. É por isso que afirmações positivas sozinhas não funcionam. Você pode repetir, eu sou abundante, com a boca, enquanto o seu corpo inteiro está vibrando em contração, na dúvida, na descrença. O que o campo capta não é a palavra, é o estado. É a frequência real que você está emitindo. William James, o pai da psicologia americana, dizia que a maior revolução da sua geração foi descobrir que os seres humanos podem mudar a sua vida mudando a sua mente. Mas ele não estava falando dos pensamentos em si, ele estava falando do estado interno profundo da pessoa. Portanto, se você quer manifestar qualquer coisa na sua vida, a pergunta certa não é o que eu preciso pedir, mas sim em qual frequência eu estou vibrando. E essa frequência não muda só com desejo, com vontade, ela precisa ser reprogramada. Todo ser humano vibra em uma determinada frequência. E o que vai determinar essa frequência são basicamente a frequência de 4 pilares somados, que eu chamo de SECA. C de crenças, ou seja, os seus pensamentos, aquilo que você acredita. E, suas emoções, seus sentimentos. C, a sua comunicação, a forma com a qual você se comunica com você mesmo, com as outras pessoas e com o campo. E, por fim, A de ações, que são seus hábitos. Então, a frequência de um ser humano é a soma desses 4 pilares: crenças, emoções, comunicação e ações.
É por isso que não adianta só pensar positivo ou desejar uma coisa. A pessoa pode até desejar comprar um apartamento, mas o seu campo emocional é de medo, dúvida, escassez. A comunicação consigo mesmo é péssima, sempre falando que é muito caro, que é muito difícil, que não vai conseguir. E os hábitos, então, não condizem com quem deseja comprar um apartamento, ou seja, não vai manifestar. O segredo da lei da atração é entrar em ressonância com o campo vibracional do seu desejo. E para isso, tem que reprogramar os 4 pilares que formam a sua vibração pessoal. Só pensar positivo não adianta, não se sustenta. A emoção é tão importante quanto o pensamento. O pensamento é o sinal elétrico que você emite, mas a emoção é a carga magnética que atrai a experiência. A comunicação é a emissão correta do sinal e a ação é o hábito. É a sustentação desse sinal ativo. Afinal, o desejo não acontece do dia para a noite. Se a pessoa não planta, não vai colher absolutamente nada. A ação, o hábito, é o que vai sustentar esse sinal em constante emissão, até que ele atinja o campo do desejo e então, finalmente, entre em ressonância com ele. Perfeito. Agora vamos falar sobre os 3 passos para que a lei da atração funcione na sua vida. Pedir, acreditar, receber. Pedir, acreditar, receber. Pedir, acreditar, receber. Se eu quero conquistar qualquer coisa que seja, além de reprogramar a minha vibração pessoal através desses 4 pilares, eu também preciso aprender a pedir da forma correta, a estruturar o meu desejo de uma forma intencional. Eu preciso realmente acreditar que aquilo pode acontecer, porque é impossível conquistar algo que eu não acredito. E eu também preciso aprender a receber, não bloquear aquilo que está chegando. Não adianta nada o meu desejo estar pronto para se manifestar na minha vida e eu não souber exatamente como recebê-lo. O primeiro passo para atrair qualquer coisa na vida, então, é saber pedir. É a clareza da sua intenção, do seu desejo. Não basta apenas querer, é preciso definir com precisão cirúrgica aquilo que você deseja. A mente não responde bem a comandos vagos como quero ser feliz, quero a paz mundial, quero ter sucesso. Nada disso. Esses são comandos muito abertos. É preciso, então, especificar. Eu quero, por exemplo, um carro da marca BMW, branco, 0 km, por exemplo. Eu quero um apartamento de 200 metros no bairro de Pinheiros, no prédio tal. Eu quero viajar para a Itália, conhecendo Roma, Milão, Veneza, Florença. Entende? Qualquer coisa tem que ser assim, específico. É preciso ter clareza sobre aquilo que você quer e especificar. E não apenas clareza. Você precisa também experimentar aquilo. Vou exemplificar para você. Você quer comprar um apartamento, então procura o apartamento dos seus sonhos na internet e enquanto procura não se limita pelo preço. Não importa como o dinheiro vai chegar. Então não deixe nesse momento a sua crença bloquear o seu desejo. Apenas procure o apartamento e escolha, ok? Fez isso? Marque uma visita no apartamento. Ah, Mabel, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse apartamento. Para que eu vou ver então? Olha a resistência interna aí. Não deixa a resistência te travar. Você está apenas sonhando agora. O sonhar não custa nada. Então marque uma visita nesse apartamento. Vai até lá. Entra dentro dele. Sente o cheiro do local. Passa a mão nas paredes. Sinta os seus pés no chão do apartamento. Se imagine vivendo lá. A mesma coisa para o carro, para a viagem. Então, se o seu sonho é um carro, uma BMW, vai lá na loja, entra no carro, pergunte as condições de pagamento. Vá como se você fosse comprar mesmo. Tira foto, senta, coloca a mão no volante, faz um test drive.
Tudo isso faz com que você vibracionalmente se aproxime daquilo. Você está dentro do seu sonho. Você está sentindo o cheiro dele, está tocando nele, está descobrindo as condições de pagamento, está se aproximando do sonho. Esse passo é extremamente importante. Escolha então uma única coisa que você deseja. Não pode ser mais que uma, tá? Porque os desejos se manifestam um de cada vez. Então escolha uma coisa só. Faça esse processo ativo que eu acabei de ensinar. Depois que você fizer isso, pegue as fotos que você tirou, imprima, monte um quadro de visualização só com esse único desejo seu. Embaixo das fotos você vai escrever a caneta, eu sou muito grato por ter conquistado isso. Ou seja, você vai escrever como se aquilo já fosse seu. Assim como quando você for visitar para fotografar, você vai se sentir como se aquilo já fosse seu. E, gente, não tem nada de místico nisso, tá? É neurociência aplicada. Você ativa o seu sistema de ativação reticular e, naturalmente, vai focando no objeto do seu desejo, filtrando as oportunidades no caos do dia a dia que antes passariam despercebidas. Ah, Mabel, mas você falou do carro e da casa, mas e se meu objetivo for uma viagem? Vai na agência de viagens, senta na cadeira, faz o orçamento, escolhe fotos na internet, monta seu roteiro, imprima, escreva a frase de gratidão como se você já tivesse aquilo. Você vai adaptar esse primeiro passo de acordo com a possibilidade daquele seu desejo. Aí sim, você realizou o primeiro passo de forma correta. Você aprendeu a pedir, aprendeu a desejar da maneira certa. Se você sonha em estudar numa universidade que é muito cara, por exemplo, fique de olho em quando eles abrem uma palestra gratuita. Vai lá, pisa na universidade, toma um suco na cantina, senta no banco, tira foto. Depois se matricule num curso livre, algo mais barato, para você ter a experiência de estudar lá. Fotografe tudo, coloque no seu quadro de desejos e escreva a frase embaixo. Eu sou muito grato por ter isso, sou muito grato por ter conquistado isso. Escreva como se você já tivesse conquistado. Perfeito. Agora vamos para o segundo passo, que é acreditar. O primeiro foi pedir, agora é acreditar. Alinhar a sua frequência ao objeto do desejo. Ter fé de que você realmente vai conquistar aquilo no tempo certo, que você vai ser abençoado com aquilo. Esse é o passo onde a maioria das pessoas falha, porque é aqui que a sombra e as crenças limitantes delas aparecem muito forte. Quando eu falo em acreditar, estou falando em manter uma postura mental de que o resultado é inevitável. Aquilo vai acontecer. Ponto. Não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer. Eu não sei quando vai e nem eu estou preocupada com isso. Eu simplesmente acredito, tenho certeza. Isso já é meu e no momento certo vai chegar. Aqui mais uma vez precisamos da gratidão. Agradecer por essa conquista. Ela já chegou no campo e vai se manifestar na realidade no momento certo. Não é preciso ter pressa, mas enquanto isso, você já pode sentir a emoção, aquela alegria, aquela expectativa alegre de como se o objeto já tivesse sido alcançado por você. Afinal, o cérebro ele não diferencia uma memória real de uma visualização vivida, acompanhada de emoção. Mais uma vez entra a neurociência. Quando você celebra como se já tivesse aquilo, quando você tem certeza de que vai chegar no seu campo, o seu cortisol interno reduz, hormônio de estresse. Reduz o estresse, a sua dopamina aumenta naturalmente, o que coloca você em um estado de prontidão, de alta performance.
Eu tenho um amigo que vive isso na prática. Ele é uma das pessoas que melhor cria a realidade que eu já vi na vida. Ele simplesmente não reclama. Essa é a marca dele. Tudo que acontece, seja de bom ou ruim, ele agradece de braços abertos e reconhece. Essa foi mais uma etapa concluída para eu realizar meu sonho. Sonho esse que já está realizado e a caminho. Então, quando aparece um desafio, ele mergulha de cabeça, porque ele sabe que aquilo é só mais um degrau para chegar onde ele quer chegar. Quando perde alguma coisa, ele aceita. Ele reconhece que aquilo foi tirado do seu caminho para que o seu desejo se manifeste. Dá para entender a diferença da mentalidade de uma pessoa vencedora para alguém que só olha para o negativo? Para alguém que está sempre se lamentando? Essa segunda etapa da manifestação é extremamente importante para desenvolver essa mentalidade. Então, chegamos na terceira etapa, que é o receber, o saber receber. E receber não é um ato passivo, muito pelo contrário, é uma atitude frente à vida. É estar aberto para as oportunidades que surgirão e agir sobre elas sem a ansiedade da escassez. É fazer o que precisa ser feito e soltar os resultados, não é? Se desapegar dos resultados, saber receber. Sabe aquela história de que você vai jantar com uma pessoa e ela se oferece para pagar a conta e você não aceita? Se você faz isso, você está bloqueando o recebimento. O universo está te trazendo prosperidade e você não está aceitando. Tem uma coisa que eu sempre falo e que muita gente tem dificuldade de compreender, que é a sua renda, o dinheiro que chega até você, não tem nada a ver com o seu trabalho. Pode parecer um absurdo à primeira vista, mas é a pura realidade. Eu tenho uma história muito linda dessas na família, de uma pessoa que trabalhou por anos como empregada doméstica e sempre sonhou em ter um apartamento. Ela é uma pessoa maravilhosa e está sempre conectada com o lado bom da vida. Nesse meio tempo, ela foi faxinar o apartamento de uma senhora e virou amiga dela. Toda vez que ia lá, fazia um bolo para a senhora, fazia companhia, batia papo, e essa senhora não tinha família, ela não, nem amigos. Era uma pessoa muito sozinha. Mas ela estava sempre lá para alegrar a senhora. Sabe o que aconteceu? Antes dessa senhora falecer, ela deixou o seu apartamento para essa pessoa em testamento. Ou seja, ela recebeu isso do universo sem precisar pagar com trabalho ou dinheiro. Ela pagou através do amor. Olha que história maravilhosa. Então, a quantidade de dinheiro que você ganha não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho. Pode até parecer que sim no início, mas basta um dia em que você se conectou com a pessoa certa, com a oportunidade certa e as coisas fluem para você. Foi assim comigo também. E foi isso que aconteceu com o grande pintor espanhol Pablo Picasso. Ele dizia sempre: eu não posso saber quando a inspiração vai bater na minha porta, mas eu posso garantir que no dia em que ela bater, vai me encontrar trabalhando. Essa é uma frase muito bonita porque representa exatamente isso que eu estou te falando. Por mais que hoje o seu trabalho não seja exatamente o que gostaria, por mais que não ganhe o quanto gostaria, vá todos os dias com amor. Se conecte com as pessoas. Não fique julgando ninguém. Seja uma pessoa boa, amorosa, acessível. Concentre-se nos 3 passos da sua lei da atração, porque quando a oportunidade chegar, vai te encontrar pronto. É isso que separa quem cria de quem continua sempre no mesmo padrão. Dá para entender como a coisa é muito mais profunda do que pensar positivo? É todo um processo de mudança de mentalidade. É uma mudança interna. E existe uma técnica de 17 segundos que permite que você entre nesse estado criativo e se mantenha nele todos os dias. É isso que eu vou ensinar na minha palestra online e gratuita chamada A Chave para uma Manifestação Sem Esforço, revelando a técnica dos 17 segundos. Você pode se inscrever gratuitamente clicando no link que está na descrição do vídeo
no primeiro comentário fixado e também no QR Code aqui na tela. Você pode apontar o seu celular. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe aqui o seu comentário, que é extremamente valioso para construirmos esse trabalho juntos. E envie esse vídeo para 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir isso. Fique com o meu abraço fraterno de sempre e até o próximo vídeo.